as nossas famílias venham a se converter, que os nossos filhos, que as nossas esposas, irmãs, pais, mães venham a se converter, que os nossos quartéis venham a se converter, em nome de Jesus. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui com o nosso coração totalmente feliz e grato a Ti, Senhor. Faz mesmo o Teu querer, Senhor, através de nós e apesar de nós, Senhor. Faz-nos ser vaso de bênção, canal desimpedido do fluir da Tua vontade, do Teu querer para esta nação, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para a oração, desperta-nos para a íntima compaixão, para missões, para o ID, de qualquer forma, Senhor, sendo aquele jumentinho que carregou o Senhor. Faça-nos jumentinhos do Senhor, cumprindo o Teu querer, para que venha o Teu reino e estabeleça definitivamente Teu reino aqui na terra, Senhor. Nós pedimos perdão pelos pecados que nós cometemos conscientemente, Senhor. Perdoa, Espírito Santo. Perdoa, Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor é suficiente para nós. E nós estamos aqui nesta manhã agradecidos, com o coração e a mente renovados, totalmente dispostos, Senhor, a aprender mais de Ti. Mais de Ti em nossa vida, mais de Ti em nossos quartéis, mais de Ti para o SEB, mais de Ti para os PMs de Cristo e mais de Ti para o Brasil, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Esse povo maravilhoso, com a paz do Senhor, amém? A todos os militares, civis, bom é poder estar num local ao qual verte o poder de Deus. Eu pude estar aqui pela manhã e sentir já a presença de Deus. Esse ambiente estava praticamente vazio de pessoas, mas creio eu que isso aqui está cheio da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Como nave sem rumo, navegava sem Deus. Era um prisioneiro dos pecados meus. Como um barco à deriva no meio do mar. A minha alma cansada só fazia chorar. Eu não tinha esperança de ter salvação. Estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim. Só estava amargura em volta de mim. Quando ele chegou, foi dizendo assim: este teu sofrimento eu vou para o fim. Esse alguém é Jesus. Me tomou pelas mãos e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, eu saí da prisão. E agora bem alto eu posso cantar como pássaro livre. Você também pode cantar. Você é livre em nome de Jesus. Chegando a Bahia. Tu é livre para adorar a Deus nessa manhã. Oh, sem rumo, navegava sem Deus. Era um prisioneiro dos pecados meus. Como um barco à deriva no meio do mar. A minha alma cansada só fazia chorar. Eu não tinha esperança de ter salvação. Estava acorrentado em
numa prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim. Só estava a amargura em volta de mim. Mas ele chegou. Quando ele chegou, foi dizendo assim: este teu sofrimento eu vou por um fim. Este alguém é Jesus, te tomou pelas mãos e te disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, eu saí da prisão. Mais uma. E agora bem alto eu posso cantar como pássaro livre. Quando ele chegou, o que aconteceu na tua vida? Esse teu sofrimento, problema que fica vai saindo tudo porque ele chegou. E quando ele chega, algo acontece. Me tomou pelas mãos e me disse: estás livre. Hoje livre estou, os grilhões se abriram, eu saí da prisão. E agora bem alto eu posso cantar como pássaro livre. Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Chegando, Arabas. Quero me saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Alegria imensa estarmos juntos neste evento para louvar e adorar o Senhor, o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Trago um forte abraço dos irmãos paraibanos, aqueles que não puderam vir, e dizer que estamos maravilhados e agradecido a Deus por ter esta oportunidade de conhecer tantas pessoas maravilhosas, que nós possamos louvar e adorar a esse Deus maravilhoso. Louvemos juntos. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas quanto a dor e é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Glória ao Senhor Jesus. Se a tua fé provada for, esqueceres do teu
de um Salvador. Há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Glória ao Senhor Jesus. Levantarei as minhas mãos, o teu amor não cansa. Cantarei teu amor, cantarei teu amor, é sempre. Cantarei teu amor, cantarei teu amor, é sempre. Meu coração exulta. Nesta manhã, Senhor, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria. Cantarei teu amor, és amor. Cantarei teu amor, é sempre. Cantarei teu amor, é sempre. Cantarei teu amor, é sempre. Cantarei teu amor. Eu sou grato por tudo. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo.
isso, nosso Senhor está presente nessa manhã. E pode ter a sua voz para cantar em louvor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ele é o dono das nossas vidas. Por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é. Agora o Senhor com as suas palmas. Pelas nossas famílias, Senhor, somos gratos a Ti. Por essa família, Senhor, somos gratos a Ti. Te agradeço por me libertar e salvar. Por Teu morrido em meu lugar. Jesus, te agradeço. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém está feliz aqui nesta manhã? Diga amém! As irmãs, as mulheres que estão felizes, digam por favor, amém! Ok, as irmãs vão cantar assim então. Ó. Te agradeço. Mais uma vez. Os homens estão felizes aqui nesta manhã, diga amém! Isso, é a nossa vez de cantar, amém? Honra mesmo. Com as palmas, segura nas palmas, né? Os homens. Te agradeço. Homens e mulheres expressarão a sua gratidão diante do Senhor nesta manhã. As mulheres primeiro. Os homens. Te agradeço.
por me libertar e salvar, por ter morrido em nosso lugar. Eu te agradeço, Jesus, te agradeço. Mais alguém quer dizer isso para o Senhor nessa manhã? Vem inundar
o teu coração diante do Senhor que conhece você. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom. Antes de eu respirar, sopraste tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado de Deus. Oh, que Deus. Não posso nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado de inimigo eu fui, mas teu amor tem sido tão bom. Senhor, tem cuidado de nós todos os dias. Obrigado, Senhor. Eu não tinha valor, mas tu me pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra Ele cuida das 99, Ele também cuida da ovelha solitária. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala. Ele não poupou nem mesmo seu único filho por amor a nós. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba
assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado, incomparável, grandioso, transformador, confrontador, confortador, amor de Deus. Um só cuidar, qualquer que seja. Se você estiver muito cansado, descansa aí. Se quiser sentar, fique à vontade, mas não deixe de adorar ao Senhor nessa manhã. Antes da gente cantar essa canção, queria dizer muito obrigado, Major, Joel, toda a sua equipe, doutora Kátia, doutor Mauro, que foram um canal para que nós pudéssemos estar aqui. A gente considera um grande privilégio, um presente de Deus para nós, porque eu sei que vocês poderiam ter convidado tantas pessoas. Então, o fato de terem se lembrado de nós nos é um apontamento, uma lembrança do quanto Deus nos ama, do quanto Deus me ama. Eu entendo isso como um presente, estar aqui com vocês nessa manhã. Amém? Muito obrigado. Sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. O Senhor nos fala nesta manhã: é meu somente todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, e o teu trabalho é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho. Eu sei que faz parte da missão de vocês, policiais, cuidar de pessoas, não é? Faz parte. Mas eu quero lembrar o teu coração que é a respeito das coisas mais profundas da alma, das questões existenciais, você não pode cuidar nem mesmo de você sozinho. E é isso que o Senhor está dizendo a vocês. Vocês que cuidam de pessoas, deixa eu cuidar de vocês também. Eu cuido de vocês. Familiares que tantas vezes ficam aflitos, o Senhor é quem cuida do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais. Nós não estamos sozinhos. Nós fazemos o que fazemos como missão, em primeiro lugar, para glorificar o nosso Deus. E tudo que fazemos glorifica o nosso Deus. A forma como vocês exercem aquilo que vocês fazem também glorifica o nosso Deus.
a forma como eu faço o que faço, precisa glorificar o nosso Deus. Para que a nossa vida não seja dividida entre um momento sagrado e um momento profissional, não, é tudo para a glória de Deus. Este ajuntamento é para a glória de Deus. Segunda-feira você vai trabalhar, é para a glória de Deus. Que o Senhor traga paz, alegria e justiça aos nossos corações e através de nós. Porque assim é reconhecido o reino de Deus. As características do reino de Deus são justiça, paz e alegria do Espírito. Que Ele nos use nesse tempo, trazendo as características do seu reino sobre o nosso país e sobre todo mundo, sobre onde colocarmos a planta dos nossos pés. Vim aqui dizer a vocês, eu não sei como se trata direito, polícia militar é assim que eu digo? Quando eu falo de todos? Muito obrigado pelo serviço que vocês têm prestado. Muito obrigado pela coragem de vocês. Muito obrigado. Eu, em nome da população, quero dizer obrigado. E eu, com toda a população, quero me colocar à disposição para ser intercessão por vocês diante do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Você se aplauda para a glória do Senhor. Faça mais forte. Faça para a glória do Senhor. E a gente vai terminar cantando assim. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor. Mas eu bem sei, eu sei, a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. As nossas vidas estão nas mãos de um Deus que não sofre mudança nem sombra de variações. Ele é o mesmo. Hoje e ontem será eternamente, porque Ele erga essa voz, com todo o seu coração. Posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu pensei.
Deus. Quem aqui foi edificado nessa manhã, dá um glória a Deus. Aleluia! Céus abertos sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Meu irmão amado, pastor Paulo César Baruch, nos abençoou grandemente e nós queremos também fazer um agradecimento especial. Nos abençoou demais. Fomos renovados e edificados em nome de Jesus. Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão. Seu ministério continue alçando voos altos, assim como tem alcançado, e nós sabemos disso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmã Cabo Isabel e o meu irmão Samuel Laura quer fazer uma entrega de uma lembrança para o Senhor. Deus maravilhoso. Graças a Deus. O vídeo está em condições? Se tiver, pode soltar, por favor. Estimados amigos que agora estão aí na 19ª edição do Congresso da União dos Militares Cristãos do Brasil, organizado pelos nossos irmãos PMs de Cristo. É uma alegria poder dirigir a palavra a vocês como policial militar, mas as palavras são de saudação a vocês que estão nesse belo congresso, onde iremos falar de espiritualidade, de apoio, de valorização dos nossos militares, da nossa família e falar da evangelização de Deus e da importância da espiritualidade na vida de nós, policiais militares. É uma honra muito grande e uma alegria vocês terem escolhido o estado de São Paulo para promover esse grande encontro. Me recordo quando comandava o CPM 5 do trabalho brilhante dos PMs de Cristo, nos ajudando, conversando com a nossa tropa, nos momentos mais difíceis, vocês estavam lá, os militares, os nossos capelães. Então, é uma honra muito grande. Espero que aproveitem e me permitam mandar um abraço fraterno os meus irmãos, meus amigos de décadas, o Coronel Terra, o Major Joel, que são verdadeiros patrimônios da Polícia Militar, não só como profissionais de segurança, mas como pessoas do bem e que nos ajudam tanto, levando a palavra de Deus a quem mais precisa, a nossa tropa. Fiquem com Deus, um belíssimo congresso e contem sempre com o comando. Forte abraço! O vídeo foi preparado, uma saudação espontânea e voluntária do nosso comandante. Ele estaria aqui conosco, dando abertura nesse seminário, mas, como bem disse aqui o nosso coronel Marcelino na data de ontem, ele acabou tendo que adiantar uma apresentação dele nos Estados Unidos e ele acabou tendo que fazer essa viagem. Nós compreendemos perfeitamente, mas de pronto reconhecemos, agradecemos todo o apoio emprestado pelo comando da Polícia Militar, especialmente aqui na presença dos nossos coronéis, Coronel Leandro, comandante de toda a região da Zona Norte do estado, da cidade de São Paulo, Coronel Sansana, obrigado, que agora está chefiando o CAPS, Coronel Mário Kitsua, meu irmão e meu amigo psicólogo. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui. Esse evento faz parte do programa da nossa família. Sempre de 2 em 2 anos nós estamos presentes, com um carinho muito grande pelos irmãos, muito bom nós encontrarmos aqui pessoas do Brasil inteiro. Muitos abraços, esses abraços já valem boa parte do nosso evento, isso é muito bom. E mais feliz ainda de ver a que ponto nós chegamos de ter um evento de excelência dessa forma. Eu quero parabenizar o SEB, Coronel Emilson, eu quero agradecer a MCF, Coronel Irassúria, Dilrane, por estarem aqui conosco. É uma honra tê-los aqui. Parabenizar os PMs de Cristo, Joel, Terra, todos os irmãos. Eu sempre digo que eu sou fã dos PMs de Cristo. Sou fã mesmo dos PMs de Cristo. Muita coisa aprendi, me inspirei
nos PMs de Cristo. Um evento como esse que aconteceu na Academia do Barro Branco, o Summit Forças de Segurança, foi um dos eventos mais magníficos que eu já vi, como esse aqui. E de lá eu saí com o sonho de implantar o Summit em Brasília e com o sonho de fazer com que isso se tornasse uma dinâmica nos nossos cursos de formação. Fizemos um Summit no ano passado, lá na academia, e esse ano, no programa de capelania escolar, nós incluímos o Summit, e essa proposta passou, de forma que o Summit fará parte do currículo da formação dos nossos oficiais. Vim para cá, vi uma coisa de excelência, sonhei, coloquei diante de Deus, corri atrás para realizar, e hoje está se tornando realidade. Então, quero agradecer os irmãos de São Paulo de todo o coração. Vocês têm sido inspiração para nós. Agradecer a organização do evento por essa ideia, que é uma ideia interdenominacional. Aqui nós temos batistas, assembleanos, presbiterianos, outras denominações. Não há pressão de usos, de costumes, de qualquer outra coisa que pudesse constranger qualquer pessoa que seja. Nós temos aqui um ambiente neutro em que todos se sentem à vontade para ser o que são, e isso faz parte do espírito de capelania. E também parabenizar pela visão institucional, porque que o comandante-geral da PM de São Paulo se sentiu à vontade para se dirigir a esse público. Porque ele viu que é um compromisso institucional, nós não estamos aqui para usar o Estado em benefício das nossas igrejas, pelo contrário, estamos aqui colocando a nossa fé, aquilo que as nossas igrejas oferecem, que as instituições para-eclesiásticas oferecem, a serviço da nossa instituição, para que tenhamos um policial militar, um bombeiro militar melhor, abençoado, que a sociedade é quem ganha. Então essa visão é a visão que precisa ser levada adiante, para nós termos eventos de excelência como esse e contribuirmos para um país melhor. Contribuirmos para um país melhor. Por que nós estamos aqui? Para agradar a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar, para nós servirmos melhor o nosso país. Não tenha dúvida disso. Quando envergamos essa farda, nós queremos ser pessoas que fazem a diferença pela nossa profissão e também pela nossa profissão de fé. Amém, irmãos? Algumas pessoas têm me procurado para fazer dedicatória do Manual do Capelão. Informo a todos que após o encerramento das atividades dessa manhã, por volta das 13 horas, eu vou estar no stand da Ragnos e tirar alguns minutos para fazer algumas dedicatórias para aqueles que quiserem. Um capítulo aqui, que é o capítulo sobre o fundamento estratégico da capelania, que é um dos que eu mais gosto, fala exatamente sobre essa questão de alinhamento estratégico, institucional, de todas as atividades religiosas que são feitas dentro de uma instituição militar. E uma das coisas muito importantes que precisa haver é a integração entre todos os serviços prestados dentro da instituição. A psicologia, a medicina, a odontologia, a educação física e a capelania, a assistência espiritual devem estar integradas, interligadas, de tal forma que possam atender o seu público-alvo com saúde integral, que é um conceito que vem ganhando força. Todos os aspectos são importantes, de tal forma que negligenciar a vida espiritual de um militar, de um agente de segurança, torna-se um erro gravíssimo. Eu já ouvi de comandantes ateus, o comandante chegar para mim e falar assim: pastor, eu não acredito em nada disso que o senhor está falando, mas eu vejo que faz diferença na minha tropa, então as portas estão abertas. E aí eu digo assim: comandante, talvez um dia o senhor creia, e no dia que o senhor precisar, o seu capelão está aqui. E é assim, irmãos, e a coisa vai fluindo naturalmente. Então, glória a Deus por esse momento aqui, em que nós temos conhecimento técnico, nós temos oportunidade de cultuar a Deus, da nossa forma como militares, nós temos um ambiente de lazer, e nós temos que aproveitar cada uma dessas coisas. Então, quero entrar logo no conteúdo aqui, senão nós vamos entrar para a tarde e perder também nosso momento de lazer, que eu não recomendo, que percamos não.
Ontem eu estive no parque aquático com o meu filho, sempre costumo trazer um deles, e nós nos divertimos muito. Inclusive eu quero desafiar uns aqui no boliche. Jogar boliche, Coronel Milson? Eu, o senhor, Reverendo Aloysio, General Irassúria, vamos jogar boliche. E descer no toboágua de 15 metros que tem ali, que é muito divertido também. Liderança e dor emocional, estratégias para superar desafios e permanecer saudável. Irmãos, eu tenho atendido muitos líderes, pessoas de Deus, pessoas que têm uma vida boa, com uma série de problemas emocionais que surgiram de diversos fatores, mas dentre eles, da lida diária com desafios que a liderança nos impõe. Quero falar um pouco sobre isso aqui, porque é um tema de suma relevância para o nosso dia a dia e que interfere na eficácia, na efetividade, nos resultados do nosso trabalho como profissionais e nos nossos resultados enquanto cidadãos, enquanto pais, mães, marido, esposa, etc. Pode passar, Bruno, por favor. A importância do tema. Temos uma imagem ali, esse rapaz aí é um líder. Ele tem que enfrentar obstáculos. E ele segue um objetivo. Pode passar mais um. Você é líder? Para saber se esse tema é importante para você, quero saber se você é líder. Algumas pessoas dizem assim, eu não sou líder. Será? O que é liderança? Liderança é influenciar pessoas. Conduzir para um objetivo. Quem é pai é líder. Todo mundo na segurança pública é líder. Por quê? Nós temos uma relação de antiguidade. Juntou 2 policiais, 2 militares, o mais antigo, no momento que tiver uma demanda, ele tem que assumir a frente e ele vai responder por isso. Tem que assumir a liderança. Nós, no nosso dia a dia, nós influenciamos uns aos outros, nós conduzimos situações. Profissionais da saúde, psicólogo, por exemplo. Eu tenho formação também em psicologia. Quando nós estamos numa psicoterapia ou em qualquer atendimento que envolva o conhecimento da psicologia, nós temos que, de certa forma, conduzir um processo, ou direcionar um processo, ou facilitar um processo de forma intencionada. Isso, de alguma forma, é liderança. Então, eu afirmo com toda certeza, todos aqui, em algum momento da vida, em algum papel social que exerçam, são líderes. Então, esse tema tem a ver com você. Quais são seus desafios? Quais são seus desafios como pai, como mãe? Quais são seus desafios como profissional, como capelão, como combatente, como psicólogo, como psiquiatra? Quais são seus desafios? Certamente que você tem desafios próprios da sua profissão, você tem os desafios normais da vida, todo mundo aqui tem desafios. Quem aqui nunca enfrentou nenhum desafio, levanta a mão. Pensei que tinha algum ET por aqui. Todo ser humano passa por desafios. Mas a pergunta é, como estão suas emoções? Irmãos, ontem eu fui buscar o Estevão na programação infantil. Eles estavam assistindo um filme, que eu vou passar aqui para vocês um pedaço desse filme, divertidamente. E quando eu pego a tarefinha deles, qual era a pergunta? Como estão suas emoções? Era a pergunta. Eu faço essa pergunta para você hoje. Como estão suas emoções? Quero passar um vídeo aqui, rapidinho, para a gente ilustrar como funcionam aí as nossas emoções. Por favor, Bruno. Desde o primeiro momento em que ela abriu os olhos, eu também estava lá. Eu sou a alegria. Que fofa, é a nossa princesinha. Foi incrível.
Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom! Pode tirar a mãozinha, obrigada. Depois a sala de comando virou uma feira. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Essa é a nojinho. Basicamente a levita que a Riley se envenena. Brócolis. Eca! Toma essa! Esse é o raiva. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Essas são as memórias da Riley. A maioria delas é alegre. O que houve? Tristeza! Como foi na escola? Foi até legal. Foi com uma alegria! Pode concentrar, não pode ser. Agora já é hora daquele palavrão? O que faremos? Nada funciona, por que nada funciona? Deixa eu! Isso é um mega problema. A alegria é boa nisso. Onde estamos? São memórias de longo prazo. Nós podemos dar um jeito. Voltamos para a sala de comando. Você pode se perder. Pense positivo. Tudo bem. Positivamente, penso que vai se perder. Que lugar grande! Terra da imaginação. Produção de sonhos. O unicórnio colorido, olha lá. Amei seu papel em Aventura das Fadas, parte 7. Tá bom, fui. Beijinho. Vamos, abraço em grupo. Já chega! Não, Paulo, envia um... Jeitinho brasileiro. É só fazer uma força. Ah, imagina. Tô chata. Fica de boa. Legal, temos mais um dia. É o que eu chamo de um verdadeiro sucesso. Oh, meus parabéns! Onde está a alegria? Esse filme é excelente. Quem aqui já assistiu Divertidamente? Muitos. Quem tem criança aí, com certeza já assistiu, né? Irmãos, esse filme fala de 5 emoções: o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o nojo. E fala como que funciona ali dentro da mente, cada momento que as emoções vão entrar em ação. São as emoções primárias, alguns vão colocar uma sexta, que seria a surpresa. E todo animal, todo mamífero evoluído, todo mamífero mais complexo, tem essas reações aqui. E o que é que faz o diferencial na nossa vida, nós seres humanos? Nós temos emoções secundárias, que são combinações dessas emoções, que são mais complexas, como por exemplo, se você junta tristeza com raiva e direciona o objeto dessas emoções a você mesmo, então você tem um sentimento de culpa. E assim sucessivamente. Então, para falar aqui de dor emocional, não estou falando simplesmente de sentir essas emoções, de vivenciar essas emoções. Eu estou falando de situações em que essas emoções passam a dominar e se tornar intensas a tal ponto que criam dores que nos causam dificuldade de agir e de ser em determinadas situações. Então, a raiva é algo natural, nós temos que ter raiva contra a coisa errada. Se o policial, por exemplo, ele não se indignar contra o erro, ele não vai agir. A raiva joga no nosso organismo substâncias que nos colocam prontos para agir, prontos para tomar uma decisão e agir fisicamente. Tristeza é necessário. Você fala, minha vida é só alegria o tempo inteiro. Tá certo, morre uma pessoa que você ama e aí você vai chegar lá pulando e sorrindo. Isso na nossa cultura não é normal. É normal você sentir dor. É normal você se entristecer. Agora, quando essa tristeza vai passando os meses, vai passando os anos, e essa tristeza nunca passa, então já se torna uma dor emocional que precisa ser tratada de uma forma mais intensa. E assim vai. Medo. Não é possível sobreviver sem medo. O medo é uma coisa que Deus colocou na nossa vida para que nós pudéssemos sobreviver. Se você não tiver medo, você atravessa a pista na frente de um caminhão, o caminhão te atropela e te mata. Se o policial não tiver medo numa ocorrência, ele sai enfiando as caras dentro de uma casa que ele, sem cumprir os procedimentos de segurança, e lá dentro ele morre. Então é necessário que nós tenhamos medo. Agora, quando o medo começa a tomar conta da sua vida,
Aí vem o medo de estar em público, o medo de barato se tornou fobia, o medo de aranha é outra fobia, medo de altura. Então, nós vamos desenvolvendo medos que podem nos prejudicar no nosso dia a dia. Irmãos, as emoções, elas são calibradas. A gente é treinado para ter medo de alguma coisa, raiva de alguma coisa, tristeza em alguma situação, alegria em outra situação, nojo de alguma outra situação. Então, se nós conseguirmos lidar bem com as nossas emoções, nós vamos colocar as emoções a nosso favor e não nós sendo direcionados por ela. Pode passar, por favor. Listei aqui algumas coisas que acontecem no dia a dia de muitos líderes. Casos complexos. Alguém aqui já teve que atender um caso assim complexo? Você falou, rapaz, esse negócio aqui está complexo, está complicado. Alguém aqui já se deparou com isso? Quase ninguém, olha que beleza. Então, novidade para você, vai acontecer com você. Vai acontecer algum momento que você vai se deparar com a situação e falar assim, e agora? O que eu faço? Casos complexos. Eu já peguei cada pepino, cada coisa assim, que eu botei a mão na cabeça e falei, Deus, me dá graça. E aí você não pode transmitir isso para a pessoa, né? Aí ela fala assim, capelão, meu caso é o mais difícil, você já viu, né? Não. Mas eu pensando aqui comigo, tem outros iguais, piores do que esse, é difícil. O caso complexo, rotina pesada. Rotina de atendimentos, rotina de ajudar as pessoas. Tem dia que você chega em casa sugado. Houve o problema de um, houve o problema de outro, houve o problema de outro. Ajuda um, ajuda outro. Corre atrás daqui e dali. Rotina. E você faz isso um dia, 2 dias, 3 dias. Rotina. Agenda, eventos, programações. Rotina pesada. Aí vem oposições, traições, rejeição. Oposições. Irmãos, tem pessoas de bem, pessoas do bem, que pensam diferente de você e fazem oposição a você. Não quer dizer que é do diabo, que está endemoniado, que está possesso. São pessoas que pensam diferente. Nós temos que saber lidar com isso. Não é porque alguém pensa diferente de você, ou que tem uma ideia que se opõe à sua, que é enviado do demônio, não. A diversidade das pessoas nos leva a ter que lidar com isso. Oposições. Traições, aí já é diferente. É a pessoa que diz que está com você, que te apoia, mas faz o contrário. Isso é traição. Rejeição, uma coisa natural. Coisa natural. Nem todo mundo vai com a sua cara, nem todo mundo gosta de você, nem todo mundo gosta do seu trabalho, isso é natural. Você também não gosta de todo mundo, você também não vai com a cara de todo mundo, então é assim mesmo. Mas a gente tem que saber lidar com isso. Demanda de nós uma reação, certo? Ou é totalmente natural, a pessoa que se opôs a mim, nada a ver. Fui traído, só mais uma. Rejeição, fui rejeitado, mas isso aí não tem importância nenhuma. Ninguém é assim, nós temos emoções. Ninguém é neutro o tempo todo. Então nós precisamos saber lidar com isso. Perdas, luto. Você está atendendo uma pessoa, você está ajudando, você acredita que vai dar certo. No final, às vezes, ela comete suicídio. E você vai ter que lidar com isso. Alguém que você investiu, que você ajudou, que achou que tudo ia dar certo, no final, deu errado. Como lidar com isso? E as perdas? Expectativas que você teve, não se concretizaram. Perdas e luto fazem parte. Incompreensão. Tem gente que não te entende. Você explica de novo, você exemplifica, e você não é compreendido. Isso acontece, sim ou não? Alguém aqui já foi incompreendido alguma vez? Olha só, tem ser humano aqui. Todos nós passamos por isso em algum momento. E se você não tem passado muito, eu não vou profetizar na sua vida. Eu só vou anunciar para você que vai acontecer. E o que ocorre? Às vezes isso geram dores emocionais. Então eu tenho atendido pessoas com sentimento de incapacidade, pessoas com esgotamento, burnout,
e outras coisas mais. Raiva, mágoa, insegurança, culpa, isolamento. Tem gente que quando é incompreendido, o que ela faz? Se isola. Aí que você não vai ser compreendido mesmo. Aí só piora. Só piora. Tem gente que diante das oposições, traições, rejeição, desenvolve raiva, mágoa, insegurança. Você foi traído, aí guarda a mágoa, fica inseguro. É um campo para ser traído de novo. Guarda a mágoa no seu coração, você só vai alimentando coisa ruim em você. A chance de você reverter uma situação fica muito mais distante, porque você irado, dominado pela mágoa e pela insegurança, você vai usar o seu poder, a sua autoridade de líder, para oprimir, para perseguir, para expor pessoas, ao invés de usar a sua autoridade para promover reconciliação, para promover amadurecimento. Culpa. Pessoas que fizeram tudo que podiam fazer, se esforçaram, deram o seu melhor, só que o resultado não dependia dessas pessoas, dependia de outros. Aí o outro não faz a parte dele, aí dá errado, aí essa pessoa começa a se culpar. Será que é justo isso, irmãos? Essas coisas vão gerando dor, e às vezes essas dores se tornam tão intensas, que o líder que um dia foi bom, se torna um líder medíocre, um líder que uma vez abençoou pessoas, começa a prejudicar pessoas, profissionais de saúde doentes, que não conseguem mais ajudar seus clientes, seus pacientes, seu público-alvo, policiais que um dia foram bons policiais e começam a tratar mal o seu público-alvo, se um dia foram bênção, agora passam para o outro lado, e assim vai. Mas eu digo a vocês o seguinte: diante dos desafios é possível nós crescermos. É possível que diante dos casos complexos, ao invés de você ficar com sentimento de incapacidade, você tenha um sentimento de integridade. Reconhecendo que você tem limites, você corre atrás para suprir aquilo que lhe falta, e assim você está sendo íntegro. Diante da rotina pesada, você pode desenvolver uma capacidade seletiva. O que é urgente, o que é importante, o que pode ser deixado para depois. Capacidade seletiva. Nós precisamos desenvolver. Capacidade delegativa. O que eu tenho que fazer diretamente, ou o que eu posso passar para outras pessoas e coordenar. Rotina de descompressão. Se você tem uma rotina pesada, você precisa, dentro da sua rotina, criar uma rotina de descompressão. Em que momento você esvazia a sua mente de todos os casos que você atendeu durante o dia? Em que momento você foge completamente da rotina para descomprimir e você poder voltar para a sua rotina? Isso é crescimento, irmãos. Não faça isso não para ver. Daqui a pouco você está precisando de ajuda porque você está esgotado. Diante das oposições, traições, rejeição, eu posso desenvolver misericórdia, maturidade, entender que às vezes a pessoa que está te prejudicando, ela precisa de ajuda. Entender que há pessoas que vale a pena você restaurar aquele relacionamento e trazê-la para perto de novo. E há pessoas que você jamais vai conseguir fazer isso, então você tem que manter certa distância, mas com coração perdoador. Isso é maturidade, irmãos. Isso é maturidade. Aí tem gente que é ingênuo. Amar o inimigo, então significa que o cara que assassinou a pessoa que eu amo, eu tenho que chamar ele para vir almoçar na minha casa? Peraí, amar o inimigo está pronto para fazer o bem, não é você se expor a risco, a situações que não tem absolutamente nada a ver com o que a palavra de Deus orienta. Não é isso. Não é isso. Te emprestou dinheiro e não pagou, você tem que perdoar essa pessoa. Mas você não tem que emprestar de novo. Entendeu? Olha o tanto de glória a Deus, hein? Eita. Perdas, luto. Você pode crescer, se tornar mais humano, desenvolver a fé, incompreensão. Você também pode desenvolver capacidade seletiva. E compreender que quem não está te compreendendo
Tem algum motivo. Se você entende o motivo de quem não está te compreendendo, fica mais fácil para você comunicar de uma forma que ele compreenda. Isso é crescimento, irmãos. Vamos adiante. Pode passar. Um clique. Presta atenção. A primeira coluna é imposta pela vida. Você vai ter casos complexos, rotina pesada, oposições, traições, rejeição, perda, luta, incompreensão. Você vai ter, você vai passar por isso. Você não escolhe isso, não. Isso vem. Se você não está provocando, né? Isso vem. Agora, a coluna de dor emocional ou a coluna de crescimento é uma escolha. Você escolhe uma ou outra. Você pode escolher a coluna sem cor, ou você pode escolher colocar mais cor e vida na sua vida. Isso é uma escolha. Isso depende de você. Não depende de mim. Não depende de mim. E outra coisa, Deus não vai fazer isso para você. Ele vai te ajudar, mas quem vai fazer é você. Isso aqui é caminho de santificação. Santificação envolve esforço humano e ação divina. Essa aqui é a sua parte. E não adianta você orar pedindo para Deus fazer o que Ele já mandou você fazer. Você vai orar pedindo para Deus te capacitar, te ajudar a fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Caso contrário, é uma oração inócua, é uma oração descompromissada. Levanta sua mão para orar para Deus para repreender a corrupção no Brasil. Excelente oração, mas você tem que estar compromissado a não ter atitudes de corrupção. Não manipule a sua liderança, seus liderados. Não manipule. Respeite as pessoas. Devolva o troco que te deram a mais. Respeite as leis. Respeite as pessoas. Procure votar corretamente, não só de acordo com seus interesses. E aí sim, você está fazendo uma oração de valor contra a corrupção. Caso contrário, é hipocrisia e farisaísmo. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Adiante, por favor. 2 aos Coríntios 7, de 5 a 7, diz assim: porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Lutas por fora, temores por dentro. Estratégia para a gente enfrentar desafios e sair saudável. A gente tem que pensar em 2 níveis. Pode passar. Primeiro, estratégia interna. Temores por dentro. Temores por dentro. Estamos falando de emoções. Estratégia interna. Organização mental. Meu querido, prepare a sua mente para um momento difícil. Minhas emoções e pensamentos estão a meu serviço. Diga assim: minhas emoções e meus pensamentos estão a meu serviço. Tem gente que é refém da ira. Tem gente que é refém da tristeza, refém do medo. Peraí. E raiva, tristeza e medo nós temos que sentir, mas fazem parte da nossa vida e a gente tem que ter domínio sobre elas. Pensar o seguinte: eu vou chorar a minha dor, mas daqui a pouco eu vou me levantar a minha cabeça e seguir a minha vida. Pensamentos. Você não pode ser refém dos seus pensamentos. Deita a cabeça no travesseiro e não consegue dormir porque fica pensando. Você não pode ser refém dos seus pensamentos. Seus pensamentos têm que te servir. Você é mais do que seus pensamentos. Tem técnica para isso. Não dá para a gente passar aqui agora, mas tem técnica para isso. Cada um é responsável por sua própria vida. Entenda, meu irmão, cada um é responsável pela sua própria vida. A palavra de Deus diz: cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Você não ajuda quem precisa de ajuda. Você ajuda quem quer ser ajudado. Isso é um princípio básico. Sabe por quê? Senão você fica correndo atrás das pessoas para ajudar quem não quer. Não tem tempo para isso. Você se coloca à disposição e ajuda quem quer ser ajudado. Bota isso na sua cabeça. Cada um é responsável pela sua própria vida. Eu sou responsável pela minha.
Você é responsável pela sua, o outro é responsável pela dele. Para de se doer pelos problemas dos outros. Para de se doer pelos maus resultados dos outros. Cada um tem o resultado que construiu. Você constrói o seu resultado, o outro constrói o resultado dele. E a gente não se dói pelo resultado dos outros. A gente tem compaixão, a gente gostaria que fosse diferente, mas cada um escolhe o seu rumo. A gente só assume responsabilidade pela vida dos outros quando essas pessoas são incapazes de assumir por si próprias. Filho pequeno, é você que é o responsável, não é ele não. Deficiência mental, em alguns níveis, você assume. Idade avançada, em alguns aspectos, você assume. Agora, você assumir a vida dos outros, você está querendo adoecer mesmo. Vai viver a vida dos outros, você quer adoecer, né? Para com isso, meu irmão. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Bota na sua cabeça, cada um é responsável pela sua vida. Repita comigo, cada um é responsável pela sua vida. O apóstolo Paulo mandou uma carta dura para os coríntios. Aí ele ficou esperando o resultado. Ele sofreu com isso? Sofreu. Mas ele fala na frente o seguinte: eu falei o que tinha que falar, eu fiz o que tinha que fazer, fiz com amor, e o resultado, vocês escolhem. Vocês escolhem. Então ele tinha essa consciência. Assim você se protege de certas dores. Fica se doendo porque deu errado na vida de alguém e fica assim: ah, mas e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Meu irmão, olha isso aqui. Pode voltar aí. Eu sou um facilitador, eu sou um instrumento. Isso vale para o psicólogo, isso vale para o psiquiatra, isso vale para o capelão, isso vale para quem quer que seja. Nós somos facilitadores na vida do outro. O ator principal na vida de uma pessoa é ela mesma. O ator principal na minha vida sou eu, ninguém mais. Qualquer outra pessoa é facilitador no processo, é instrumento para me ajudar. Mas eu sou o responsável pela minha vida. Você é o responsável pela sua vida. Qualquer pessoa que esteja próximo de você é para facilitar a tua vida, não é para fazer no teu lugar. E você não vai fazer no lugar de ninguém, senão você está procurando adoecimento. Bota esse protocolo na sua mente. Você é um instrumento. Você é um instrumento. E mais, tem gente querendo se colocar no lugar de Deus. Eu tenho que converter aquela pessoa. Quem falou que você tem essa responsabilidade? Quem convence do pecado, da justiça e do juízo? É Deus. Você é instrumento. Você pode fazer uma pregação maravilhosa e não dar em nada. E fazer uma pregação ruim e ter resultados magníficos, porque é Deus que age. Você vai procurar fazer o seu melhor. Mas saiba que, em termos espirituais, quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Quem te designou é mais poderoso do que tudo, pode confiar nele. Meu irmão, se foi Deus que te escolheu, Deus que te designou, tenha consciência disso e confia nele. Confia nele. Eu faço o meu melhor no que depende de mim. Faça o teu melhor e naquilo que não depende de você, confia em Deus. E ponto final, deita a cabeça no travesseiro e dorme. Vai ficar sofrendo por uma coisa que você não tem poder para fazer? Como? Isso é pecado, irmãos. Isso é se colocar no lugar de Deus. Isso é se colocar no lugar de Deus. Eu faço o meu melhor. Diga assim, eu faço o meu melhor. Muitas coisas não dependem de mim. Diga assim, muitas coisas não dependem de mim. Estou pedindo para repetir, irmãos, porque é para entrar na sua mente, tá? Irmãos, muitas coisas não dependem de nós. Eu faço o meu melhor, mas tem coisa que não depende de mim. Aí se no final não acontecer como eu gostaria, fiz o meu melhor? Fiz. E no que depende de mim? Fiz. E o que não depende de mim? Não fizeram o melhor. Paciência. E vida que segue. Ficou triste? Chora. Ficou com raiva? Sinta aí sua raiva. Daqui a pouco tem que passar e vida que segue. Vida que segue. Tenho muitas qualidades, mas sou limitado. Irmãos, nós temos muitas qualidades, mas nós não somos super pessoas. Nós temos defeitos, nós temos fraquezas, nós temos erros. Reconheça isso.
Isso não te faz menos líder, não te faz menos autoridade, não te faz menos cristão. Reconheça isso. E procure melhorar naquilo que você não é tão bom. É assim. Não precisa fingir que é perfeito, não. Ninguém acredita nisso, não. Sabe por que eu não acredito que você é perfeito? Porque eu também sou ser humano igual você, eu sei que eu não sou. Então eu também sei que você também não é. E acabou. Aí fica um bando de gente fingindo que é perfeito, o outro fingindo que acredita. E todo mundo se enganando. Para quê? Eu tenho qualidades, reconheço minhas qualidades, tenho meus problemas, tenho meus defeitos e quero melhorar neles. É assim que a gente é sincero um com o outro e cresce juntos. Eu sempre procuro motivo para ser grato. Bota isso na sua mente. Procure motivo para ser grato, porque se você procurar razão para murmurar, você vai encontrar. E você vai se tornar uma pessoa amarga. Mas as pessoas que são mais bem-sucedidas em tudo na vida procuram as razões pelas quais agradecer. Procure os motivos para ser grato e você vai ver a diferença que isso faz na sua vida emocional. Meu trabalho e ministério é só uma parte da minha vida, não é a mais importante. O seu trabalho é uma parte importante da sua vida, o seu ministério é uma parte importante da sua vida, mas não é a mais importante. Eu diria que a mais importante é o seu relacionamento com Deus. Depois, você ter consciência de si mesmo como pessoa. Depois vem a sua família. Depois que vem trabalho e igreja. Não adianta nada você, eu estou compromissado com a missão e tal, e tal, e tal. Eu vejo policiais que prenderam um monte de traficante, de bandido e tal. Daqui a pouco o filho dele está nas drogas. Eu não quero culpar esse policial. Eu só quero dizer que talvez pudesse ter dado um pouco mais de atenção para dentro de casa. Pastores perdendo suas famílias. Isso é muito triste. O seu trabalho e o seu ministério são muito importantes, mas não são a parte mais importante da sua vida. Entenda isso. Quando você entende isso, chega um ponto que você diz, eu não tenho mais agenda para atender até o mês que vem. Mas o fulano precisa, mas eu não tenho condições. Eu não tenho condições de atender esse convite. Não tenho condições. Isso é ser humano, gente. Isso é ser humano. Aqui tem seres humanos, né? Eu fiz os testes para ver se tinha ET, não tinha. Então todo mundo aqui é ser humano. Reconheça suas limitações. Fácil. Se isso estiver na sua mente. Adiante. Isso é uma estratégia interna de organização. Irmãos, eu firmei isso aqui no meu pensamento. Firmei isso aqui no meu pensamento. Eu imagino que o apóstolo Paulo firmou mais ou menos isso aqui no seu pensamento. Para enfrentar os temores internos. Porque isso aqui te resolve. Isso aqui te resolve. Diante da perda, diante da traição, diante do luto, diante da rotina pesada. Isso aqui te resolve internamente. Agora eu quero falar para vocês, por último, para a gente resolver os combates externos. Pode passar. Estratégias comportamentais. Práticas saudáveis. E aí eu vou fazer isso em forma de perguntas. Como está a sua vida com Deus? Eu não estou perguntando se você vai muito à igreja. Eu não estou perguntando se você tem muitas horas de oração ou se você lê muito a Bíblia. Eu estou perguntando como está a sua vida com Deus. Porque você pode ir para a igreja todos os dias, você pode orar 24 horas por dia e não ter vida com Deus. Estou falando de vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Você tem certeza de quem é você em Cristo? Você tem certeza da sua fé? Você tem certeza dos propósitos de Deus para a sua vida? Você tem buscado viver de acordo com a vontade de Deus? Práticas saudáveis. E aí, ler a Bíblia faz parte, orar faz parte, o jejum faz parte, a comunhão dos irmãos, a adoração, tudo isso faz parte. Mas se não for com vida com Deus, nada disso tem valor, é religiosidade estéril. Você se conhece? Você se conhece? Qual é a sua missão? Por que você está nesse mundo? Qual é a sua missão?
Quem é você? Quais são os seus valores? Aonde você quer chegar? Quais são os seus propósitos ministeriais, profissionais, familiares, financeiros? Quais são os seus propósitos? Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas qualidades? O exercício, a prática do autoconhecimento, da autorreflexão é importantíssimo para você enfrentar os desafios, os combates por fora. Sabe por quê? Porque no momento que te disserem que você não vale nada, você sabe, eu sei o meu valor, eu sei quem eu sou, sei qual é a minha missão, sei para onde eu vou, sei quem me escolheu. Está protegido? Está protegido. Quando alguém falar das suas fraquezas, você não precisa fingir, você vai falar, realmente, você tem razão. Eu tenho essa e essa fraqueza mesmo, e estou fazendo de tudo para melhorar. Acabou a conversa. Para onde que você estende uma conversa dessa? Porque a pessoa que te ofende, jogando na sua cara uma fraqueza, quer que você reaja dizendo que não, para dar continuidade àquilo, que você se deprima. Ai meu Deus, eu tenho uma fraqueza. Se você tem essa prática, você vai dizer assim, realmente tem essa fraqueza mesmo. Pronto, você quebrou o objetivo dela, quero te jogar para baixo. Porque você não fica para baixo porque você tem uma fraqueza, porque você sabe que você está procurando melhorar e que você tem muitas outras qualidades. Como estão suas conexões? Fator de proteção contra suicídio, vida familiar, filhos, vida conjugal, fator de proteção. Participação de obras sociais, religiosidade, fatores de proteção, porque isso gera conexões. Como estão as suas conexões? Como está o seu casamento? Como está a sua conexão com seus filhos? Você sabe do que eles gostam? O que é que você faz com eles? Você sabe quais são as dificuldades deles? Como está a sua conexão com o seu marido, com a sua esposa, com seus pais? Como é essa conexão com os amigos? Quem aqui tem amigos? Alguns não têm. Vários líderes relatam não terem amigos. Eu fiz uma pesquisa quando estava ministrando aula de vida cristã com os meus alunos. Boa parte deles não tinham amigos. Poucas conexões. A quem você procura quando precisa desabafar ou receber orientação? Quem aqui tem uma pessoa para desabafar ou para buscar orientação? Seja sincero. Muitos não têm. Na hora da dor emocional, na hora da tristeza, na hora do ditado militar, né? Do barata voa. Agora eu quero ver quem está traduzindo aí, como é que vai conseguir traduzir isso. Traduz aí, barata voa. Na hora da confusão. Na hora da confusão, que você não está pronto para agir, a quem você procura, a quem você recorre? Eu tenho algumas pessoas. Se eu estiver mal, eu posso ligar e falar qualquer coisa. Até besteira, tá? Até besteira. Você tem que ter o direito de poder falar besteira para alguém em algum momento. É sério, irmãos. Você tem que ter alguém de confiança para isso. Eu estava num velório uma vez, a irmã perdeu a filha dela, 20 e poucos anos. Estava desesperada e falando um monte de besteira. Aí ela foi, passou mal, foi para a ambulância, eu fui acompanhando. Chegou uma outra irmã lá e falou, olha irmã, você está dando mau testemunho, agora é a hora de você mostrar quem é um servo de Deus e tal, e não sei o que, e esculhambou com ela. E aí essa irmã entrou mais em prantos ainda. Aí depois eu fui lá, aí tive que usar de autoridade, né? E falei para ela assim, minha irmã, eu sou o pastor, capelão, e eu vim aqui para dizer para a senhora que a senhora tem todo o direito de chorar. Pode chorar aqui, se quiser chorar no meu ombro, chora. As suas dúvidas, os seus questionamentos, depois se tiverem, nós vamos tirar depois. Agora é o seu momento. Ninguém tem o direito de interferir. Aí ela chorou com mais tranquilidade, mais consolo. Como você age quando tem um problema com alguém? Fica falando mal? Fica guardando o seu coração? O que você faz? A Bíblia fala, se o irmão pecar contra ti, vai tu e ele. Resolve. E o que você faz para espairecer a mente? Como é que você faz para espairecer a mente? Irmãos,
Tem gente que só fala de igreja, só fala de política, só fala da mesma coisa o tempo inteiro. Eu coloquei escutas por aqui. Eu coloquei escutas lá no parque aquático. Porque eu quero saber quem é que fica falando só de igreja, na hora que tem que estar brincando com seu filho, falando de coisa que não tem nada a ver. Por que isso? Não é porque é ruim falar de igreja não, irmãos. Mas é porque isso vai... Qualquer assunto que domina a sua mente, chega um momento que ele limita a sua forma de pensar e te leva ao esgotamento. Aproveite o momento de lazer, converse sobre outras coisas e assim vai. Pode passar. Pode passar. Qual a sua escolha? Você vai caminhar na coluna das dores emocionais ou você vai caminhar no caminho do crescimento? Pode passar. Feche seus olhos. Eterno Deus, todos nós aqui passamos por uma série de situações complexas. Temos que lidar às vezes com oposições, temos que lidar às vezes com rejeição, temos que lidar com perda, com luto, e às vezes nossa forma de lidar com isso não é a melhor. Às vezes nós deixamos a mágoa tomar conta, a insegurança, incertezas, e isso traz dores profundas para algumas pessoas, a tal ponto que o ministério está prestes a acabar, a liderança está prestes a acabar, já não é mais o mesmo profissional de antes. Nos ensina a lidar com tudo isso, de tal forma que nós adquiramos maturidade, integridade, saibamos lidar com tudo isso, com esses mecanismos de organização mental, sabendo que nós fazemos o nosso melhor, mas que cada um é responsável pela sua própria vida, que tem coisas que fogem da nossa alçada, e que nós precisamos confiar a Ti, e saber que as pessoas escolhem também os seus caminhos. Nos ajude, ó Deus, a desenvolver conexões com as nossas famílias, com os nossos amigos, saber desenvolver atividades que espaireçam a nossa mente, de tal forma que nossa energia seja renovada a cada dia, para que nós possamos fazer com excelência tudo que o Senhor coloca diante de nós. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Falar da morte, da nossa própria morte, então a gente finge que não vai acontecer. Desculpa ser da notícia, um dia vai. Tá? Não sei se vocês já sabiam disso, mas um dia vai. E a morte auto-infligida é um tema muito tabu, é um tema que a gente não gosta de falar, né? O suicídio é um tema que a gente foge, a gente evita, a gente finge que não existe e é um problema real. Isso vem mudando um pouco de forma geral na sociedade. A partir de alguns anos, a gente começou a falar mais sobre o tema. A gente começou a trazer mais para a consciência das pessoas que isso acontece, que isso é um problema, que isso está aí, que não adianta a gente não falar. Ao contrário, a gente precisa falar para esclarecer as pessoas, para entenderem que isso é uma questão de saúde e para a gente poder fazer alguma coisa, para a gente atuar de alguma maneira na prevenção do suicídio. E uma maneira que eu gosto, quando a gente vai tratar desse tema, é dividir, não é uma ideia minha, são os estudos que mostram isso, que existem 3 grandes fatores que são fundamentais para alguém chegar a cometer um suicídio. 3 grandes fatores. Qual é o primeiro grande fator associado ao suicídio? Veja, eu não estou falando de causa. Suicídio, a primeira coisa que a gente tem que falar, suicídio não tem causa. Suicídio não tem causa. Qual foi a causa do fulano ter se matado? Eu não sei. Ah não, mas não foi porque a mulher largou dele, não foi porque ele perdeu o emprego, não foi porque... Não foi por quê? Porque tem um monte de gente que a mulher larga que faz festa. Tem gente que perde o emprego e agradece. Não é isso. Suicídio, como qualquer comportamento humano, ele é resultado de uma conjunção de fatores, muitos fatores, muitos. Mas tem 3 fatores essenciais que estão presentes quase sempre. Se a gente conseguir entender
a gente vai compreender melhor esse fenômeno e vai poder, de alguma maneira, atuar nesses pontos para tentar uma prevenção. Qual é de Deus? Estresse, silêncio, solidão, querer se ver livre da dor. Tudo isso são depressão. Demorou, mas chegou. Todos esses fatores são fatores psicológicos que a gente vai ver que fazem parte, que podem estar associados à sensação de o sujeito não querer mais viver. Porque o sujeito que se mata, ele não quer a morte, ele quer o fim da dor, como falou. O fim dessa solidão, o fim desse medo financeiro e etc. Só que estima-se que em mais de 90% dos casos esteja presente um transtorno mental. Depressão é o mais comum. Na verdade, metade dos casos são transtornos do humor, que é basicamente depressão e o transtorno bipolar na fase depressiva. E aí depois vem transtornos psicóticos, que é uma coisa mais grave, ou até dependências químicas. O álcool está bastante associado também ao suicídio. Então existe, em quase 100% dos casos, em mais de 90% dos casos, a presença de um transtorno mental. E o transtorno mental é doença. Transtorno mental é doença. Transtorno mental não é frescura. Transtorno mental não é falta de fé. Transtorno mental não é falta de Deus. É bom falar com um cristão, porque o que vocês já ouviram de besteira sobre depressão não é brincadeira. Né? Quem nunca ouviu falar, levanta a mão quem nunca ouviu falar que depressão era falta de fé. Todo mundo já ouviu isso. Todo mundo já ouviu isso. E depressão é uma doença. Por que a gente não fala isso da miopia, né? Não, joga esse óculos em nome de Jesus, se livra dessa miopia, está amarrada essa miopia. Não, vai bater o carro se fizer isso. Ninguém põe a mão no peito, ai meu Deus, estou infartando, ai que dor no peito, acho que eu estou infartando, me leva para a igreja rápido. Não, né? Me leva para o pronto-socorro. Só que quando a doença é mental, a gente acha que não, a gente acha que é falta de fé, que tem que orar mais, que tem que ir mais na igreja, que tem que jejuar. Não que isso não seja importante, você pode fazer isso pela diabetes, você pode fazer isso pela caspa, pela unha encravada, pode orar por qualquer coisa. Mas não vai tratar como uma doença séria que é? Não, mas reage, né? Você pega a pessoa está sem energia, sem força, não reage, gente. Olha quanta coisa boa na sua vida, faz uma força. Ninguém vira para uma pessoa com crise de asma, que está com falta de ar, fala, não, mas por que falta de ar? Olha quanto ar em volta. Tem ar sobrando, como é que você me fala que está faltando para você? Porque a gente entende que a asma é uma doença, mas a gente não entende que a depressão é uma doença e a gente fala essas bobagens. Não tem problema se você já falou na vida alguma vez. Não fale mais de hoje por diante. Transtornos mentais são doenças. E doenças que têm tratamento e em grande parte tem cura. Não é que você vai no psiquiatra e vai ficar condenado a casar com ele o resto da vida, vai ficar tomando remédio o resto da vida. Ah, não quero tomar remédio porque vou tomar remédio o resto da vida. Não, não vai. Vai tomar remédio o resto da vida se não tomar direito. Se tomar direito, na maioria das vezes tem cura. Então, para não me alongar muito, eu sei que está todo mundo com fome, transtorno mental presente na maioria dos casos de suicídio, na maioria das vezes quadros de humor, transtornos depressivos ou transtornos bipolar na fase de humor. O que já abre um caminho para a prevenção. Qual é o caminho da prevenção? Primeira coisa, o que vocês fizeram agora, abandonaram um preconceito com relação aos diagnósticos psiquiátricos. Porque às vezes a pessoa acha que está doente, sabe que não está bem, mas eu não vou lá não, porque isso é frescura, isso é falta de Deus, etc. Então, se a gente baixar o nosso preconceito, se a gente entender que elas são doenças, se a gente começar a prestar atenção que, puxa, uma coisa é você ficar triste 1, 2 dias porque aconteceu alguma coisa ruim, outra coisa é você passar uma semana, um mês, meio ano, 1 ano triste, não conseguindo reagir, está mais irritado do que o comum, está mais chateado do que o comum, não tem mais prazer nas coisas. Opa, peraí, vamos ver o que está acontecendo. É melhor procurar alguém e não ser nada, do que não procurar estar doente. Então, se a gente conseguir
ficar mais atento aos sinais de mudança do nosso comportamento, das nossas emoções, e sem preconceito procurar ajuda, ponto, a gente já está fazendo uma grande coisa na prevenção do suicídio. Agora, não é todo mundo, aliás, é a minoria, mesmo das pessoas com depressão e transtorno bipolar, que se matam. A maioria das pessoas que têm depressão e têm transtorno bipolar se tratam, vão bem, trabalham, vida normal. O que acontece com as pessoas, tem um segundo fator associado, a pessoa tem um transtorno mental e tem as coisas que vocês estavam falando. A pessoa se vê numa situação que ela entende que não tem solução e que é insuportável. Porque a pessoa que se mata, ela quer pôr fim a uma dor. Ninguém sabe exatamente o que é a morte, então o suicídio ele não está procurando a morte, ele quer o fim daquela dor. E por que a gente passa situações de crise e o ser humano é muito resiliente, a gente tem um instinto de vida muito forte e a gente não se mata? Aí que mostra a importância da presença do transtorno mental. Na maioria das vezes é quando a pessoa está deprimida, quando a pessoa está doente, que ela vê uma situação de crise, é ruim mesmo, mas por estar doente, ela interpreta aquela situação como insolúvel, como insuportável. E aí ela vê na morte a única saída, a única solução. Deu para acompanhar o raciocínio? Sim? Então, situação de crise. Nem preciso falar num congresso de militares sobre situação de crise. É muito prevalente, é muito comum em profissões que vivem tanto no limite, passar situações de crise. De várias naturezas, por causa da profissão, por causa de um superior hierárquico ruim. Eu sei que com vocês nunca aconteceu. Não sei que com vocês aqui ninguém nunca teve um chefe ruim, mas lá fora acontece isso, viu? Lá fora isso acontece. Então, isso leva a situações de crise também. Crises financeiras, como foi falado aqui, crise conjugal e etc. Então, aqui é um outro espaço para atuação e prevenção. Os serviços de psicologia, os serviços de atuação em momentos de crise, serviços de prevenção, que simplesmente falam para a pessoa, relembram para a pessoa, olha, eu sei que está muito difícil, eu sei que parece insuportável, mas ou dá para aguentar, ou daqui a pouco surge uma solução. Às vezes é tudo que uma pessoa quer ouvir. Tem uma história muito interessante na Coreia, tinha uma ponte, que as pessoas pulavam muito daquela ponte. Era uma das cidades campeões de suicídio no mundo. Aí uma empresa de seguros foi lá, em vez de construir grade para as pessoas não pularem, fez uma instalação artística. E conforme as pessoas andavam na ponte, ia acendendo luzes e aparecia foto de criança no colo dos pais, aparecia uma piada, uma mensagem de otimismo, etc. Praticamente zerou a taxa de suicídio daquela ponte. Às vezes, um atendimento breve, uma palavra de um amigo, muitas vezes nem é uma estrutura profissional, mas se a gente estiver atento para as pessoas ao nosso redor que dão sinais de crise, uma palavra de, olha, eu estou aqui, fala comigo se precisar. Cara, eu acho que daqui a pouco, vamos ter um pouco mais de esperança aqui, a gente consegue chegar lá. Vamos juntos, vamos pensar uma outra solução. Não faz nada agora. Vamos dar um tempo, daqui a 2 dias a gente vê aqui de novo, conversa e aparecer uma solução. Às vezes é o que basta. Aliás, é um dos fatores de proteção contra o suicídio entre as pessoas religiosas. Porque as pessoas religiosas têm fé, e a fé sempre fala assim, tá ruim demais, mas vai sair alguma coisa boa daqui. Né? A fé, ela ajuda a gente a caminhar e acreditar que tem uma solução, pelo menos daqui a pouco. Agora tem um terceiro ponto. A pessoa, normalmente do transtorno mental, que faz ela, numa situação de crise, a interpretar aquela situação como insolúvel e insuportável, mas para se matar ela precisa de mais uma coisa. Do quê? De um meio. Esse é o terceiro grande fator de risco. Acesso a meios letais. Não é por acaso que uma das profissões que tem mais suicídio é entre os médicos, mas também em profissões com acesso à arma. Por quê? Porque às vezes
vem os pensamentos, a pessoa numa situação de crise, não está bem, está doente, vem pensamentos, né? Acho que vou acabar com tudo. Ai meu Deus, eu acho que não tem mais solução, eu vou acabar com tudo. Se a pessoa não tem acesso fácil ao meio letal, como esses pensamentos eles oscilam, às vezes vai, às vezes não vai, porque a gente tem um instinto de vida muito forte, então a pessoa num segundo ela acha que não tem mais jeito, mas de repente ela respira e fala, não, talvez tenha um jeito, etc. Se ela não tem um acesso fácil ao meio letal, às vezes isso é suficiente para numa dessas oscilações ela não fazer nada. Se ela tem um acesso fácil ao meio letal, e quanto mais letal o meio, aquela forma, maior a chance de uma tentativa de suicídio se converter num suicídio real, maior a chance dela fazer alguma coisa contra a própria vida. E é muito interessante que você restringir acesso a meios letais diminui a taxa de suicídio. Um mito que tem é que as pessoas migram, né, de método. Então, se você tem uma ponte que as pessoas pulam muito, se você construir barreiras lá, as pessoas vão, em vez de pular da ponte, vão comprar veneno, vão, sei lá, se afogar no rio. Isso não acontece. É muito curioso o comportamento humano. Quando você restringe o acesso a um meio preferencial numa localização, diminui a taxa de suicídio da localização. Isso tem vários exemplos históricos. No Sri Lanka tinha uma época que se matava muito com um determinado herbicida, né? E aí trocaram o herbicida, proibiram e só venderam o herbicida não letal, diminuiu a taxa de suicídio no país. As pessoas não mudaram de método. Isso então é muito interessante, ou seja, tem uma outra brecha aqui. Eu sei que logicamente no meio militar é muito mais difícil você restringir acesso, como é difícil no meio médico você restringir acesso a outros meios letais. Agora, quando há uma suspeita, quando há um risco, quando a pessoa tem um diagnóstico de um transtorno mental, quando a pessoa está vivendo uma situação de crise, será que não seria prudente a gente ter mecanismos de restrição de acesso a esses meios? Não sei se é factível, não sei legalmente ou estruturalmente, administrativamente como que seria, mas eu não tenho dúvida que seria muito prudente. Porque quanto mais fácil for o acesso, maior o risco, e quanto mais aquele método for percebido como eficaz e indolor, maior a chance da pessoa tentar. Então a gente tem mais aqui um espaço para uma prevenção. Então, para resumir bastante essa fala, eu acho que se a gente sair daqui com esses 3 grandes fatores de risco para o comportamento suicida: a presença de um transtorno mental, a existência de uma situação de crise e um acesso fácil ao meio potencialmente letal, a gente abre grandes espaços de intervenção na detecção precoce de alterações de comportamento, no envio breve e rápido para tratamento, no manejo de situações de crise e na restrição de acesso a meios letais sempre que possível. Queria deixar com vocês esse conhecimento, essa mensagem, agradecer o trabalho de vocês, de verdade. É um trabalho, vários trabalhos, eu sei que tem vários trabalhos representados aqui, mas que, como o trabalho do médico, isso que a gente tem em comum, a gente sabe o quão essencial é, mas nem sempre a gente dá o reconhecimento devido. Então, presto aqui a vocês minha homenagem, agradeço mais uma vez o convite e fico aí aberto para a gente debater mais um pouco. Muito obrigado. Muito bom. Legal que o senhor tocou num assunto que todos os comandantes têm essa questão, a questão da restrição. Então, sempre fica aquela duvidazinha, porque é comum, né, o NAPS, tá aqui o Coronel Leandro, que atuante, psicólogo na polícia, o policial está com problema, a gente começa a detectar alguma coisa, aí o pessoal da psicologia recolhe a arma do policial. A gente sempre, olha, se tiver algum comandante aqui que nunca teve essa dúvida, me avise, que eu sempre fiquei com essa preocupação, pô, vai recolher a arma, e se o cara se jogar na frente na linha do metrô lá, né? Que é o batalhão que eu trabalho, tem uma estação do metrô ali, né? Então, mas muito interessante isso, porque aí muda o clique, né? Bacana. O Coronel Leandro quer fazer colocar aí um pouquinho
sem dúvida, é importante nós ouvirmos sobre fatores que contribuem, infelizmente, para um comportamento dessa ordem, né? Mas o senhor tangenciou em um momento da sua fala um fator de proteção, a importância de um diálogo, a importância do vínculo, a importância de nós fomentarmos dentro desse espaço de atuação nos nossos relacionamentos o companheirismo, a possibilidade de oferecer ao outro uma escuta atenta, amiga. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre alguns fatores de proteção que dentro da sua prática clínica se mostram relevantes, porque de fato a natureza do trabalho que nós desenvolvemos nos defronta muitas vezes com situações em que o ser humano não tem estrutura para lidar, e ele precisa de emitir uma resposta social diante daquilo, primeiro pelo fator de segurança, em que ele como profissional tem ali uma missão diante da sociedade, a oferecer, proteger as pessoas, aplicar a lei, preservar vidas, e ele se desgasta para fazer isso. E ouvir então um pouco sobre os fatores de proteção e sobre essa questão da importância do vínculo, dos relacionamentos é fundamental. É verdade, e os vínculos de fato eles são um grande fator de proteção. A gente sabe que você ter vínculos significativos, afetos que realmente sejam relevantes para você, eles são fatores de longevidade. Você vive mais, você vive melhor, protege contra a depressão, enfim, traz mais satisfação, qualidade de vida. O ser humano não foi criado para ficar isolado. Então você não tem que ter 1 milhão de amigos, mas você ter aquelas 2 pessoas que você sabe que você pode ligar às 3 da manhã se você precisar, isso faz muita diferença. Porque elas vão te atender e vão te levar a sério. Ter vínculos é fundamental. Putz, Daniel, mas cara, minha família toda mora em outro estado, eu trabalho sozinho. Hoje em dia existem, embora a configuração urbana que a gente fez, ela promova muitas vezes a solidão, por outro lado, ela abre grandes oportunidades de criação de novos vínculos. Seja, se não no trabalho, num trabalho voluntário, numa igreja, num ministério, enfim, é possível você criar outros vínculos que não é só casado. Casado se mata menos do que solteiro. Então você estava procurando um argumento a mais para convencer o cara que está te enrolando, fala, olha, casa porque assim você mata menos, né? Para de me enrolar e casa logo. Então, família, filhos, tudo isso são fatores de proteção. Mas sem dúvida nenhuma, estar inserido e se sentir pertencente faz toda a diferença para a saúde emocional. E dentro desse assunto, esse vínculo de amizade nem sempre é o cônjuge. Nem sempre porque é o cônjuge. Porque às vezes gera tranca, a pessoa fica, mas você tem um marido, a esposa, mas nem sempre é essa pessoa que vai ajudar, né? Não, porque a gente tem uma visão um pouco errada do casamento, do relacionamento, que você acha que você encontrou uma pessoa, ou vai encontrar uma pessoa, que te completa em tudo. Quer dizer, você está procurando você mesmo do outro sexo, né? Não tem uma pessoa que vai te completar em tudo. Então tem pessoas que vão te completar, que você vai ser feliz no casamento, mas que, por exemplo, para falar do emprego, ou para trocar uma ideia de determinado assunto, ou para estabelecer uma conexão intelectual, ou enfim, você vai procurar outros vínculos de amizade. Estou fazendo propaganda de nada não. Não, mas é importante tocar nesse assunto, né? Porque às vezes o cônjuge fica, poxa, mas eu não sirvo, né, para ser esse apoio, né? Mas é isso aí. Bom, a gente já quer encerrar, porque o senhor sabe que crente gosta de comer, né? Muito, bastante. E o militar gosta também de comer. Então juntou os dois, os caras estão aqui loucos para avançar o rancho, entendeu? Mas para encerrar 1 minutinho só, a Lira quer fazer uma perguntinha para não ficar. O senhor já mencionou a questão da espiritualidade, né? E assim, a importância desse trabalho hoje, realizado pela UNCEB, pelos PMs de Cristo, cuidado
com a saúde mental, não somente dos policiais militares, mas em providenciar através desse congresso, através da prevenção, também aos nossos capelães, que são voluntários, né, e fazem um trabalho atendendo esses policiais dentro dos quartéis, fazem todo um trabalho voluntário. Também é um dos nossos fatores de proteção, né, esse cuidado da capelania com o cuidado espiritual do nosso policial militar. Sem dúvida, a capelania ela tem um papel muito interessante de fornecer para a pessoa, de alguma maneira, esse olhar de cuidado. Eu estou sendo cuidado, eu estou numa crise, eu acho que isso aqui é insuportável, mas pelo menos eu não estou sozinho. Eu estou numa crise, eu acho que isso aqui não vai solucionar nunca, mas pelo menos eu estou caminhando com alguém, tem alguém do meu lado me dando a mão. Isso ajuda muito, e a gente só precisa lembrar também de cuidar do cuidador, né? Cuidar de quem cuida. O capelão também é alguém que acaba se expondo a muito estresse, enfim, é um desgaste emocional muito grande, que a gente também precisa lembrar da saúde mental deles, mas é um trabalho fundamental, e essa integração da capelania com a psicologia, enfim, eu acho que só tende a somar para a gente enfrentar esse problema, que não é só da corporação, é um problema da sociedade, mas que como está lá, está aqui, como está aqui, está lá, e a gente, é dever de todos nós olharmos para ele. Legal, muito obrigado. Antes de chamar o pessoal aqui para fazer o agradecimento oficial, eu queria agradecer o Dr. Daniel por ter vindo aqui, essa palestra maravilhosa, nos presenteado. Tenho certeza que todos se sentiram presenteados aí com essas questões. Agradecer o Coronel Leandro, que largou lá o comando de policiamento da Zona Norte. Largou não, né? Que eu vi ele aqui só ligação, não sei o que, a viatura, o policial que pegou o flagrante, né? A Lira também, que estava envolvida lá na Zona Leste, que a Lira cuida da questão do NAPS lá na Zona Leste, que não é fácil, né? Tem muitos apoios a serem feitos. Então eu queria agradecer a todos por terem dispensado aqui, nos presenteado com essa presença.